Olá pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Marcão Cast. O nosso trabalho aqui é levar até você conhecimento que, com toda certeza, com essa experiência que eu tenho aí no mercado, de mais de 30 anos treinando empresários, e pelo caminho eu vi tantas pessoas, assim como você, comuns, mudarem de vida de uma maneira extraordinária. Então, seja bem-vindo aqui. É um conteúdo de alta relevância. São conteúdos que com certeza, em algum momento na sua vida vai ser muito importante que você utilize para que você também tenha uma transformação que você tanto deseja, que você tanto sonha, né? Então, nesse primeiro podcast aqui do Marcão, eu quero apresentar para vocês, eu vou apresentar para vocês uma pessoa que eu tenho muito, mas muito carinho mesmo. Eu vou apresentar para vocês aqui um guerreiro, sabe? Um guerreiro, um camarada que fez uma história linda através do seu trabalho, da sua persistência, né? Da sua simpatia. Quem conhece essa personalidade, né? Que é um empresário maravilhoso que eu vou trazer para vocês aqui, de Itaguaçu, um empresário que mexe em vários ramos, né? Vários ramos, material de construção, fábrica de manilhas, tem uma construtora maravilhosa, né? Que é um empresário que é dono do grupo Filins. Ele está aqui, né? Se apresenta aí, meu parceiro, é um prazer tê-lo aqui comigo. Bora lá. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Estou aqui com o Marcão, né? Batendo um papo aqui sobre a nossa trajetória e dizer o seguinte, que a gente tem que persistir, né? No dia a dia para poder cada dia mais estar aprendendo, não é isso? Aprendendo, nada na vida você nasce sabendo, né? Não é isso? Então, o que a gente faz? A gente pega e vai buscar novos ares, novos caminhos, né? E aprendendo com quem já desbravou esses caminhos aí. Então, eu estou aqui, eu sou Moacir Filho Teixeira, né? E vulgarmente chamado de Filim, né? Aí, a gente está usando esse nome pelo fato de que os amigos mais próximos da família, enfim, para não chamar Moacir, que seria o nome do meu pai, iria causar um tanto quanto de confusão dentro da casa, lá da família, né? Então ficou Moacir Filho, Filinho. E aí, nessa trajetória aí, eu desde meus 17 anos, né, que estamos aí batalhando aí nessa área de empresário e desbravador, né, desses rincões aí dessa vida nossa aí. Em fevereiro para março de 1991, que nós começamos aí a nossa empresa, Mateguaçu, material de construção. E nessa empresa a gente aprendeu bastante coisa, né? E nesse aprendizado, né, que a gente teve foi muito simples, muito rápido, né? Aprender a nadar sozinho. Falando em aprender a nadar sozinho, assim, eu tenho o privilégio de trabalhar com o Filinho. O Filinho hoje é um cliente meu, presto serviço para ele na área de comportamental, né, que é o que eu faço. E interessante o quanto que eu estou aprendendo com o empresário Filinho. O Filinho falou que agora nós estamos aprendendo a nadar. E uma das coisas que me chamou muita atenção no Filins foi que aos 17 anos, o Filins ele tem uma extração de areia na região onde ele mora, e a história dele se conecta muito com a de muitos empresários aí espalhados pelo Brasil, que é o camarada que veio do nada, de repente ele vira arrimo de família, e constrói um belo patrimônio. E eu quero perguntar para o Filinho aqui, Filinho,
Como é que surge esse empresário, empreendedor dentro de você? Em que momento que surge, né, essa pegada mesmo que você vem aí desde novo fazendo? Então, foi uma situação bem inusitada, né? Eu com 17 anos, e aí um gerente de um outro material de construção, do Pagel, né? Que era Pagel Material de Construção, ele pegou e chegou até meu pai e falou: Senhor Moacir, eu estou querendo montar um material de construção, eu preciso de um sócio. E eu vejo que o senhor tem duas caçambas, uma velhinha, uma mais ou menos, e a sua família aí, né? Você, senhor Moacir, até sabendo que tínhamos, né, 2 lotes, né? Um em meu nome e em nome do meu pai, que até então ele tinha requerido meu nome. Você tem uns 2 lotes aqui, e aí vamos abrir o negócio. E aí o que aconteceu foi que esse rapaz, né, na época, né, Braz José Custódio, ele pegou e fez essa proposta para o meu pai, e essa proposta meu pai falou: não, eu estou com 60 e poucos anos, não tenho condição de estar mexendo com uma coisa que requer números, requer controle, mas eu tenho meu filho com 17 anos que está estudando, obviamente eu vou ajudar vocês, mas ele que vai ser o responsável. Se você quiser abrir sociedade com meu filho, que ele está com 17 anos, fazendo um curso, inclusive, de contabilidade de custos, né, no Eurico Salles, né, de Itaguaçu mesmo. E aí se ele quiser, vocês vão estar iniciando e eu estou apoiando. Aí foi assim que eu peguei e comecei. Caramba, olha que bacana. Olha que bacana. Quando se fala de empreendedorismo, as pessoas têm mania de dizer assim: eu não tenho oportunidade, eu sou muito novo, a gente não tem tantos recursos e tal. E vocês percebem aqui que o Moacir começou a vida empreendedora dele muito novo. Com 17 anos ele já manda ver mesmo, né? Manda ver, parte para dentro, ele não olha as dificuldades. No decorrer da conversa aqui vocês vão ver o que esse cara fez, né? Como é que esse cara se posicionou no mercado, para ele hoje ser ali na cidade onde ele mora ali um líder de mercado. O Filhinho ele surpreende as pessoas pela simpatia, uma qualidade muito, muito viva na pessoa do Filhinho, né? Essa simpatia que ele traz, essa coisa natural. Isso te ajudou muito, Filhinho, essa habilidade que você tem de se conectar a pessoas. Como é que foi isso assim no decorrer da sua jornada aí como empresário? Então, aí, como eu estava dizendo, né, para poder dar andamento a nossos planos, né, que aí esse Braz chegou até mim, juntamente com o meu pai, conversamos nós 3 juntos, e aí ele, né, falou: eu vou trabalhar com a área de compras e você trabalha com a parte de vendas e acompanha as entregas. Então, o que ele fez? Ele trabalhou com a parte de compras, obviamente também pagamentos, e eu com a área de vendas de entrega. Aí que foi que o contato que eu tive com os meus clientes no meu dia a dia, que aí eu vendia ia na casa dos meus clientes, nas obras, né? E também entregava material, tanto que eu vendia, como saía com o caminhão entregando os materiais. Isso aí começava às 5 horas da manhã e até a hora que desse a noite, entendeu? Isso aí não tinha hora para poder... A hora para começar tinha, que era 5 da manhã, para poder acabar não tinha, né? E aí foi. Só que a percepção que eu tive, né, logo de início, que 6 meses é muito pouco tempo, né, para você perceber uma coisa de errado. Então eu percebi com 6 meses que estava alguma coisa de errado. O meu sócio, que era o meu esteio, que era a pessoa que eu tinha que aprender com ele a vender, a comprar e tudo mais, ele simplesmente começou a fazer coisas estranhas, né? Não posso falar o que coisas estranhas são essas, porque não vem ao caso. Aí
nessa situação eu saí, fui na casa de um parente meu bem longe, na divisa com a Bahia. E aí, nesse final de semana, eu tirei para pensar, analisar minha vida e tudo mais. Chegando dessa viagem, fiquei lá de sexta-feira a domingo. Cheguei segunda-feira cedinho. A primeira coisa que eu fiz foi falar com ele: olha, meu sócio, nós temos que conversar. Porque eu vejo que você, tem experiência, que você é gerente do ex-material de construção, Págio, né? Você tem experiência, você tem razão de ficar dentro do escritório. E eu tenho praticidade, tenho pegada mesmo, eu sou viril, estou com 17 anos, vou pegar firme mesmo, mas só que o que está acontecendo é que está tendo uma distorção. Eu sou só seu e sou seu funcionário. Por quê? Desde a hora que você trabalha na parte operacional, você não tem controle nenhum. E você acaba ficando fora de todas as informações que são importantes. Qual é? Principalmente numa empresa, a parte financeira, né? Que você não sai de casa para você trocar cebola, você sai de casa para você ter um lucro, uma vantagem daquilo que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho. E o que aconteceu foi isso, que ele, na proposta que eu fiz para ele, eu precisava de colocar uma pessoa de minha confiança na devida parte financeira junto com ele. E eu continuaria como estava fazendo, estava dando certo. Só que aí o que aconteceu foi que ele não admitiu essa possibilidade, dizendo que não seria possível, pelo fato de somente 6 meses de empresa, a despesa seria maior e não teria condição. Só que desde 14 anos já dirigia caminhão, já fazia meus fretes, mesmo sem ter carteira. E eu tinha meus serviços por fora. Tipo, a material de construção não vendia terra e eu, nas horas vagas, eu puxava terra para um cliente, para outro, entendeu? E aí eu tinha uma renda extra de frete de caminhão para puxar alguma coisa, um esterco, uma coisa outra, enfim. Aí foi que aconteceu. Foi que ele não aceitou essa minha proposta de ter uma pessoa para poder trabalhar com ele, para ser o meu olho lá dentro da empresa, principalmente na área financeira, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Ele simplesmente falou que não dava, que não podia, e eu falei com ele então que se por acaso a empresa não pudesse pagar, com o dinheiro que eu tinha fora da sociedade, eu ia pagar uma pessoa que supostamente fosse, né, a pessoa mais próxima a mim, a minha irmã, que trabalhava anteriormente no Banco Bradesco, que tinha acabado de sair devido o banco fechar em Itaguaçu. Aí a minha irmã trabalhava no banco, quer dizer, trabalhava no banco, mexia com dinheiro financeiro, então eu coloco a minha irmã e fica tudo certo. Ele não quis. Sem ter nenhuma despesa para a empresa. Ó, o que você imagina numa situação dessa? Então foi muito intrigante essa história dele não aceitar ninguém junto com ele dentro do escritório, juntando o dinheiro e pagando as contas. Foi aí que ele falou que não queria, que não podia. E na hora que ele falou que não podia, eu também falei que não queria. E quando existe uma divergência tão grande assim, a melhor forma que fizemos foram que separar a sociedade. Só que a sociedade que nós estávamos, ela era muito simples de qualquer pessoa entender. Eu tinha desde Braz José Custódio a experiência de administrar o material de construção e ele tinha tudo que precisava para poder fazer numa empresa. Lote, caminhão, logística de forma geral, meu pai trabalhando para nós, eu trabalhando para a empresa e ele só administrando. E aí foi muito estranho, né? Por quê? Porque ele não tinha nada investido e não queria que eu controlasse. Então eu falei para ele muito simples, já que você está querendo levar a sua experiência, que você leve para outro local. E eu fico aqui com a minha prática. Você na experiência, você leva embora e eu fico com a minha prática. E peguei o braço dele, a mão dele e
apertei dizendo, então está tudo terminado, não tem mais sociedade. E o que nós fizemos? Dividir. Vocês percebem que um empresário, né, até ele chegar no tamanho que o filhinho chegou, muito novo, né, muito novo, ele já teve que tomar algumas decisões assim que pela idade que ele tinha ali, né, 17, 18 anos, é louvável, né, quando o cara vem para ser empreendedor, ele tem uma visão, e essa visão que ele tem começa a colocar ele numa situação aonde ele precisa de tomar decisões difíceis, até mesmo usando aquela máxima que que nós escutamos tanto por aí. Não adianta. O esforçado, ele vai superar muitas vezes o habilidoso. É o esforçado. Vocês veem que na jornada do filhinho como empresário, ele era o cara braçal, era aquele cara que vendia, aquele cara que corria atrás, que entregava, aquele cara que ia para cima e tal. E do outro lado, né, para você que acha que ter tanto conhecimento, que ter experiência acadêmica e tal, vai resolver o seu problema, é muito bom, né, você conjugar os dois aí, né, conhecimento com prática e tal. Só que o filhinho, ele por ele ter essa prática, por ele ter essa força empreendedora humana, né, essa combustão permitiu ele, até mesmo no início da carreira dele, desfazer uma sociedade, isso é coisa de empreendedor mesmo. O empreendedor, ele muitas vezes faz coisas aí que o outro admira ali. Por que esse cara fez isso? Como é que esse cara tira um cara administrativo, um cara que tem experiência administrativa, para ficar sozinho? Em 6 meses. Em 6 meses de negócio, né? Em 6 meses de negócio, quer dizer, é quase um kamikaze, né? Digamos assim, né? Quase um kamikaze. Mas vamos ver para frente, vamos ver mais para frente, o que esse cara fez. E olha, você que está aí, que está pensando em empreender, ou que já é um empreendedor, acompanhe essa história, que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Filhinho, aí partindo daí, você separou a sociedade, né, tal, e ainda dividiu, né, fez uma questão assim, pô, peraí, deixa eu te dar mais. Você me lembra muito aqui, filhinho, até uma história bíblica, quando Deus chama Abraão e diz para ele assim, olha, vem sozinho, não traga sua parentela, vem sozinho, porque eu vou prosperar muito a sua vida, eu vou te mostrar coisas grandes e tal. E Abraão, né, com o coração bem humano ali, né, e tal, bondoso, ele traz Ló junto com ele. E chega uma hora que ele tem que definir também. E ele faz uma escolha, né? Olha, pode escolher. Se você for para as montanhas, eu vou para os vales. E na maioria das vezes, pessoal, quando você coloca alguém para escolher, ele vai escolher a parte melhor. Foi o que Ló naquele momento achava que era os vales, né? Mais fácil para trabalhar, muita água, né? E Abraão foi para as montanhas. E parece, filhinho, que aí nessa escolha você ficou com as montanhas, né? E como foi subir essa montanha, filhinho? Como é que foi para você daí para frente, caminhar sozinho, com pouca experiência, tal? Fala para nós aí, dá um feedback para nós dessa jornada sua. Então, é isso aí então. O que aconteceu foi isso. Que para poder dividir, muitos parafusos, muitas conexões, joelhos, peças minúsculas, né? Muitas buchinhas de parafuso, enfim. Fizemos o quê? Vamos dividir. Só que nessa divisão aí, nós sentamos no chão da loja, que era ainda mais ou menos de 4x3, e começamos a separar. Separa daqui, separa dali, né? Aí o que aconteceu? 100 joelhos, 50 para cada um. 1000 buchas, 500 para cada um.
3.000 parafusos, 1.500 para cada um. Olhávamos um monte de areia, aqui deve ter mais ou menos uns 20 metros, 10 para cada um. Só que o problema todo não foi esse. Que quando ele juntou tudo aquilo, colocou no saco e levou embora, ele com uma certa malícia e esperteza, o que ele fez? Levou o que era de direito dele, que é a parte dele, no estoque, só que ele deixou várias notas de materiais pagos, sem prestar conta comigo. Caramba. Então, o que aconteceu? Ele levou lá a quantidade de material que ele tinha de direito, levou tudo nas costas, encostou um caminhão lá, levou ferragem, metade de cada um, levou lá lajota, metade de cada um. E aí, passados-se poucos dias, muito poucos dias, o boato na rua, cidade pequena, com 10.000 habitantes, ao responsável pela Mateguaçu, o sócio principal, que era o experiente e dono do todo o conhecimento da empresa, foi embora, largou a sociedade. Consequentemente, a empresa vai quebrar, porque o rapaz que está lá de 17 anos não tem nenhuma experiência. O boato surgiu na rua e todo mundo que tinha de haver material de construção foi buscar. Caramba. Bateram na minha porta. Um com 5.000 lajotas, outros com 100 sacos de cimento, outros com 300 varas de vergalhão, e vai assim por diante. Mas tinha um especialmente que tinha uma casa inteira comprada com nós. Caramba. Uma casa inteira. E aí esse cara chegou lá e falou comigo assim: olha só, eu sei que você está sozinho aí, mas eu sei também que você tem o seu pai que está com você. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a construir, só que vou pegar de pouco a pouco o material, mas que você me entregue rigorosamente o que está aqui. Uma folha, né, de nota com todos os materiais de construção de uma casa, da base ao acabamento. Tudo. Tudinho. Aí eu olhei para aquilo lá e falei, poxa, quem assinou embaixo foi o meu sócio, Braz José Custódio. Eu não sabia daquela nota, mas eu sabia que foi entregue, tinha lá a data. E sabia também, sim, que aquela nota ali, eu não sabia daquela nota, mas eu sabia que ele tinha comprado. Então isso eu sabia. Eu não sabia daquela nota especificamente, eu vou dizer assim, especificamente aquele material, mas sabia que tinha pago sim. Aí o que eu fiz? Falei, não, tudo bem, então vamos entregar o material de construção. Vamos entregar sim, de pouco a pouco. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses de sociedade, né? E mais uns 2 anos só entregando material de construção. Que legal. E pelo que eu vejo, Filhinha, trabalhando até essa parte comportamental sua, eu percebo, né, conversando bastante com você, que para você esse princípio do caráter é algo que você faz muito bem isso, né? Assim, você prioriza muito essa coisa do caráter, né? De honrar com seus compromissos e tal. Se passaram isso tudo aí, filhinho, se passaram esses anos, com certeza várias experiências, né? Porque as experiências, não tem experiências ruins, né? Tem experiências para você crescer. O tempo foi passando. Você mesmo sabe aí, eu conheço um pouco da sua história hoje, trabalhando para você. Filhinho, momentos difíceis na sua vida que você teve que se superar, se reinventar, tem algum específico assim que você gostaria de trazer pra gente, assim, pra gente conhecer um pouco, né? Para que sirva de experiência para as outras pessoas aí, você como empresário, para que você deixe para os outros empresários no momento difícil da vida deles assim. Como é que é isso? Sair de um momento difícil e superar ele. Como é que você fez isso, né? Com certeza durante 31 anos aí trabalhando no mercado. Como é que foi para você isso aí? Simplesmente para quem é empreendedor, não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo. Enquanto que você está descansando os braços, você está usando a cabeça para poder imaginar o que tem que ser feito daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 semana, daqui a 1 mês.
Infelizmente não tinha esse planejamento mesmo logo no início, mas eu fui adquirindo com o tempo. Mas sabendo que trabalhar de segunda a sábado no material de construção é uma coisa normal. Todo mundo trabalha. Geralmente até sábado, meio-dia, 2 horas da tarde. Agora, trabalhar de domingo a domingo, isso foi, no mínimo, de 7 anos a 10 anos, de domingo a domingo. Por quê? Porque material de construção existe aquela ideia de manter estoque. E o material pesado, o material que tem que ser extraído, né, como areia lá no areal, como o barro lá na barreira, e de certa forma manter o estoque é o quê? Enquanto que não estiver trabalhando, entregando, tem que estar repondo estoque. Que hora que você repõe estoque? De segunda a sábado? Não tem condições, porque você tem que fazer a entrega. Então, se faz o quê? De sábado para o domingo. Para segunda-feira, o estoque está regulado. Então, foi trabalhando mais ou menos em torno de 7 a 10 anos, de domingo a domingo mesmo. Sem feriado, sem férias. E, quando dava, uma escapadinha muito rápida, tentando enforcar algum final de semana, na sexta-feira, feriado, ou na segunda-feira. E aí sim, aproveitando aí 3, 4 dias para poder tentar recuperar a mente, porque o corpo estava num ritmo maravilhoso de trabalho incessante, sem nenhum problema. Graças a Deus tive muita força, muita energia, até hoje tenho, aos meus 50 anos. Então, é simplesmente o quê? É você saber que para você adquirir um movimento, precisa de uma força. Essa força tem que ter aquela força da primeira volta. Mas para você embalar esse pneu, essa roda, vou dizer assim, você tem que colocar mais força. Só que quando ele está rodando, a roda está rodando, ela, como todo mundo sabe, ainda mais na nossa região de Itaguaçu, tem bastante, mas muito mesmo morro. E aí que é a hora da roda voltar. Aí que é o mais complicado. Para você dar a primeira volta na roda é tranquilo. Para você embalar é outra coisa mais ou menos tranquila. Agora, para você segurar uma roda tentando voltar em cima de você, que quem sabe só quem passou. Você fala assim, né? Você usou uma analogia aí de um caminhão, para ficar mais específico, mais claro isso aí. Dá para ver que você está dizendo assim, cara, tantas vezes eu comecei a rodar o pneu, comecei a colocar velocidade e ele voltava, né? As adversidades mesmo, né? Porque o empresário ele não vai sozinho, ele precisa de braços, e eu trabalho com empresário há 30 anos aí. Uma das coisas que eu mais observo dentro das empresas é que essa força humana do empresário, aquela coisa do fazer tudo, vou lá, vou fazer e tal, é muito assim, é muito latente mesmo na vida desses caras, né, dessas mulheres empreendedoras, empresárias aí. Agora, filhinho, várias vezes no decorrer da sua jornada que esse pneu Deus que tentou voltar para cima de você. Você hoje, para deixar para nós aqui como conhecimento, como experiência, você delega isso a que comportamento seu que faltou para que esse pneu continuasse dando as voltinhas, para que a marcha fosse certinha ali em cada morro, em cada curva, como você como empresário. Fala para nós aí o que faltou, né, para que os nossos telespectadores aqui possam entender um pouco e, quem sabe, né, através da sua experiência, passando para eles também não venham a cometer, não é erro, né, filhinho, não é erro, é falta de experiência, digamos assim, mas hoje você fala para nós aí, dá uma clareada para nós aí nessa roda do pneu que voltava aí. Então, é muito simples, muito simples. Quando você tem uma boa vontade, quando você tem uma pegada, igual eu tive e tenho, mas quando você não tem parcerias
Parceria direta é o quê? Funcionários, líderes que não se envolvem com a nossa ideia de crescimento de produção, você fica quase que órfão. Você fica praticamente perdido num deserto e buscando um local de se abrigar contra o sol ou atrás de água. Por quê? Porque se você pega e faz um planejamento, mesmo que seja o mínimo possível, mas que você planeje qualquer coisa que você vai fazer na sua vida e depende de uma terceira pessoa, vamos falar assim, segunda pessoa, né? Né? Que você dependa para poder dar andamento e você coloca toda a sua força. E aquela, ao invés de te ajudar, te puxa você para trás, você fica numa situação complicada. É a mesma coisa que eu posso, né, dizer a você sobre a roda, que eu vou explicar agora, mas sobre uma força contrária. Né? Dois carros da mesma potência, amarrados, cada um fazendo força para um lado. O que vai acontecer? Vão ficar patinando até estourar o pneu. O que aconteceu foi isso, que você está contando com seus parceiros e eles não correspondem. Então, basicamente, quando você está fazendo a força, voltando na roda que eu falei, e chega no pé de um morro, o que você faz então? Você, numa velocidade que você está, você diminui, pega força e vira o morro. Agora você tem que ter o quê? Parceiros para poder ajudar a subir. E quando você não tem esse parceiro, você não consegue subir. Então, voltando mais ainda na situação de por que eu não estou hoje andando de helicóptero, não estou hoje andando de iate nesses mares aqui do Espírito Santo. Por um motivo muito simples, muito simples. 30 anos de trabalho, 30 anos de esforço e 20 anos perdidos por falta de parceria. Você faz força sozinho e uma boa parte, não todos, gente, leve em conta isso, não todos, uma boa parte das pessoas fazendo força contrária. Desde amigos, até parentes negativamente dizendo que não está satisfeito com aquela minha atitude. Qual atitude? Só de crescer, ficar bem, eu ficar mais, entre aspas, rico do que eles, que ninguém é rico em Itaguaçu, mas a preocupação é sempre essa. Quem é que vai ficar mais rico do que eu? Não pode, não. Então você pega e faz o quê? Você tem a sua ideia, você faz tudo, e em vez de pessoas te ajudar, elas te puxam para trás. Puxando para trás, voltando ao assunto, dá 3 passos para frente, 30 anos. 2 passos para trás, 20 anos. Então eu estou classificadamente há 10 anos produzindo e 20 anos lutando contra as pessoas que não querem ver o próximo crescer. Não estão satisfeitos vendo uma pessoa progredir. Não tem nenhum interesse de ver a gente dar emprego, dar condição de vida para outras pessoas. Hoje tem 30 funcionários, poderia ter 130, ou 300, ou 3.000. Mas eu fiquei travado na situação, no problema de parceria fiel, aquele que gostasse mesmo de eu crescesse. Isso é muito complicado na vida de qualquer empresário que monta uma empresa, contrata funcionários e uma boa parte deles puxa para trás. Você investe e não tem retorno no prazo que você imaginasse que você ter. É interessante você falando isso aí, Felinho. Quando eu chego numa empresa, né, como eu peguei as suas empresas lá para organizar, né, e quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que as pessoas em volta falam ali, que a empresa está desorganizada ou está passando por alguma dificuldade, rapidinho, a primeira coisa que eles falam é que o dono é o culpado. É o dono que não se organiza, é o dono que isso não é com você não, tá? Para mais de 50 empresários aí que eu trabalhei, categoricamente, né? Primeiro que ninguém me chama quando tá bom, né? Eu entro na empresa sempre quando ela realmente está precisando de um trabalho de reformulação, de se reestruturar e tal. E eles falam para mim assim, olha, não adianta nada se você não trabalhar a cabeça do dono. Não adianta nada se você não trabalhar a cabeça do dono. E eu tenho pegado justamente, né, o primeiro passo meu dentro da empresa é conversar com o dono e tentar entender do dono, né,
o porquê que ele, apesar de estar pagando as contas, pagando os colaboradores em dia, tal, ainda mais pessoas como você, empresários como você, que tem muitos outros que são meus clientes aí, que sempre priorizaram o pagamento da folha, né? Aconteça o que acontecer, mas eu tenho que pagar os meus colaboradores, né? E de repente eu começo a trabalhar com esse empresário e começo a entender que esse camarada está quase surtando mesmo, porque a empresa ela é dividida por setores. Tem o setor financeiro, tem o comercial, tem o RH, tem a logística toda de entregas e de compras e tal. São vários, digamos assim, pedaços dentro da empresa que precisam se conversar. Isso eu estou passando para você como empresário, e que no decorrer da visão que foi implantada ali, da cultura que foi criada dentro dessa empresa, essas pessoas já não conseguem mais assim se conversarem, não tem aquela sinergia legal ali, não tem aquela hegemonia. Aí o empresário fica de um lado tentando, e do outro lado as outras pessoas ficam tentando também, só que muito fragmentado isso, muito fragmentado, e perde-se a noção que uma empresa é uma bolsa de valores. Uma empresa, ela sobrevive do lucro e do social. Daqui a pouco a empresa já não está dando mais lucro e nem tem condições de fazer o social, que é criar um clima agradável para que todos possam trabalhar. E isso, muitas das vezes, você que é empresário, que eu tenho acompanhado, é que essa coisa começa a externar para o cliente, sabe? O cliente começa a participar de um marketing totalmente negativo, aonde o colaborador fala do dono da empresa, começa a expor a vida do cara ou da mulher que está ali. Várias e várias vezes eu passei por esse processo, e a culpa começa a estar 100% sobre o empresário, né? E o camarada começa a entrar mesmo em parafuso, sabe? Começa a entrar em parafuso. Muitos ainda têm o privilégio ou a sabedoria de fazer como você fez, startup, peraí, eu não tenho condições de ir sozinho, deixa eu buscar recursos comportamentais aqui, deixa eu dar uma respirada, porque senão não vai dar certo. Porque cada vez que você tenta ir para cima e a coisa está desorganizada, o barulho é maior. O valor atraente do empresário, que é adquirir um patrimônio, o valor atraente do funcionário, que é ajudar pessoas. Você, por exemplo, que tem 30 colaboradores, né? Lá na obra tem mais um tanto lá e tal, na sua construtora. Você é um provedor que diretamente você está cuidando de 30 famílias e indiretamente mais de uma cacetada de gente. Então, esse ofício eu acho muito bacana do empresário, que Deus coloca o empresário como um provedor. É como Deus coloca um médico, sabe? Um médico está ali com o ofício de salvar vidas. O empresário, ele é colocado por Deus, e eu vejo muitas e muitas pessoas dentro das organizações, muitas vezes falando mal do empresário, tratando mal o empresário, criticando esse empresário, e não para pensar que aquele empresário ali, ele está fazendo uma obra social tamanha, que é ser um provedor. É ele que está te ajudando ali através dos recursos que ele tem, da empresa que ele, como o Filins aqui, com 17 anos montou. É ele que está provendo o estudo dos seus filhos, é ele que está provendo o supermercado que leva para casa, a roupa que o seu filho está usando, o celular, o carro que você está comprando. É o empresário. Então, quando eu chego na empresa que começa a se fazer um processo de reformulação mesmo ali da cultura da empresa, o que aquelas pessoas que estavam criticando o empresário, e ele começa a mudar, e a mudança gera resistência mesmo, sabe? Mudança gera resistência. Aquelas mesmas pessoas que estavam criticando a postura do empresário começa a ser resistente às mudanças que agora ele está colocando, sabe? Ele está se permitindo. Ele era o maluco, ele era o doido, ele era o pirado do negócio. De repente ele para e fala assim, não, eu preciso de mudar. E ele começa a mudar,
principalmente, pessoal, para você que é empresário e tem o seu negócio e quer mudar a cultura da sua empresa, a média liderança é a que mais resiste. A média liderança, a maioria da média liderança, ela resiste, ela não quer mudar, ela não quer sair da zona de conforto, é anos ali fazendo daquela maneira, tal, o empresário está sofrendo lá em cima, as pessoas que têm um nível abaixo da média liderança aí, que é um vendedor, que é um entregador, que é um caixa, essas pessoas ficam lá embaixo sendo, sabe, massacrada, porque o empresário em cima tentando mudar e a média liderança travando o processo. Isso eu estou falando para vocês com experiência, porque eu trabalho nesse negócio, eu mexo nessa célula da empresa, o empresário começa a fazer as reuniões, ele vira as costas, para de se fazer, o empresário começa a querer implantar um sistema melhor para comprar, vão comprar assim, vão fazer assim, vão atender assim, vão fazer assim, daqui a pouco a média liderança está ali travando. Né? Não toda a média liderança, mas alguns da média liderança. Isso não é só na sua empresa não, viu, filhinhos? Isso que eu tô te falando é tão verdade, aquela história, né? Muitas vezes eu vou trabalhar, a média liderança é família, é filho, é irmão, é irmã, sabe? É primo. Aí quando você começa a entender o processo ali de mudança, muitas vezes o empresário faz até isso aqui. Vamos parar. Descobre-se até que está tendo o desvio de conduta mesmo da empresa, sabe? Que vai ter que cortar na carne mesmo. Aí o empresário, não vamos parar porque filho não rouba pai, sabe? E rouba em todos os sentidos, no bom sentido. Se você contrata uma pessoa ali numa jornada de 44 horas semanais, por exemplo, você está pagando 44 horas semanais e a pessoa, por sentir ali na zona de conforto, ela te entrega 20 horas. Ela te entrega 15 horas, ela te entrega 30 horas, sabe? Ela fica por ali e o empresário no final do mês, custe o que custar, ele tem que pagar. Ele tem que honrar com o compromisso dele. E eu vejo que esse processo, Felipe, vai dando um desgaste tão grande, tão grande. E vou falar para você, empresário, um número assustador. De cada 10 empresas que eu faço, que eu trabalho, duas, o empresário consegue mudar realmente a filosofia. Olha que coisa forte. Essa força humana da resistência faz com que o empresário muitas vezes desiste pelo caminho. E daqui a pouco você vai ver o camarada, eu até brinco com isso, pessoal. Você passa a ser aquele empresário que tinha o carro bom do ano dele, tinha o apartamento na praia, que tinha a fazenda dele, ele vendeu tudo e ele quebrou. Simplesmente o colaborador sai daquela empresa, ele é vendedor, ele arruma serviço em outro mercado para ele trabalhar, sabe? O gerente se coloca em outro setor, vai trabalhar, o mercado vai absorvendo essas pessoas. Agora você que é empresário, é muito difícil você se recompor. Então se você tem tempo, né? Se você tem a visão que está precisando de mudar, não demore para tomar essa decisão. Ou do contrário, as pessoas vão ver depois você, como eu já vi empresários que tinha tudo para prosperar, um ótimo negócio, sabe, um negócio exponencial mesmo, coisa fantástica no mercado e que quebraram simplesmente por eles negligenciar o processo de mudança, né? E você está aqui, filhinho, eu quero te parabenizar, sabe? Pela postura que você está tomando, né? Quando eu pergunto para você às vezes assim, Felinho, qual é o motivo de você estar mudando, de você estar querendo melhorar o seu negócio e tal, e eu vejo você falar para mim assim, Marcão, tô com 50 anos, sabe? Não tenho filho, não tenho nem um passarinho para dar água, eu poderia parar hoje, com o que eu tenho hoje, né? Que você tem um belo patrimônio, com o que eu tenho hoje eu viveria tranquilo, eu não precisaria mais dessa dor de cabeça. Aí eu pergunto para você, Felipe, qual é a sua missão então, meu irmão? Qual é o seu propósito em ser um empresário? O que você realmente emana dentro de você para você continuar nessa pegada? O empresário, você muitas vezes não percebe, mas esse cara chora, sabe? Lá no cantinho dele ele chora. Ele chora. Eu sempre brinco que o colaborador ali, o vendedor chora com o gerente, sabe? O gerente chora com o dono, mas o dono não tem com quem chorar.
né? Como é que propósito que te motiva aos 50 anos, né? Passar pelas barreiras que você passou, né? Pela sua história que você passou aí, que é uma história bem assim, sabe? Motivadora, viu, Felipe? A sua história é motivadora. O que impulsiona você? Qual é o propósito? Qual é o valor que norteia a sua vida hoje nesse mercado de empreendedorismo que você está trabalhando aí? Qual é o seu propósito de vida, Felipe? Então, quando a gente abre uma empresa, a gente pensa em crescer. Quando você está crescendo, você pensa em estar numa vida controlada. Quando você controla a sua vida, você pensa em querer ajudar as pessoas. Então, hoje eu poderia estar com um aluguel na minha loja lá de 15, 20 salários, calculando em salários mínimos aí para poder ficar mais fácil, né? E a fábrica também, uma quantidade desses 15 também salários mínimos. E os caminhões, né, poderia estar alugando, e são 8 caminhões, sairia no mínimo aí, né, 5 salários mínimos cada um, enfim. Mas o que a gente pensa é o seguinte: você cresce, adquire alguma coisa. A gente ainda tem esperança no ser humano. Que legal. O ser humano, ele teve muitas oportunidades de ser melhor, e a gente ainda não chegou naquele ponto. Mas a esperança que a gente tem no ser humano é de que algum dia ele melhore, entendeu? Porque existe muita maldade nesse mundo, e a maldade maior que pode existir no ser humano é a inveja. A outra é aquela preocupação daquela pessoa não ter mais do que ele tem. Independente de qualquer um, que seja desde o faxineiro até o gerente geral, enfim. Então, o que acontece? A gente fica travado nessa parte aí de você querer crescer e depender de parceiros. Então, hoje, a gente, mesmo assim, que a gente vê essa trava que existe, a gente tem esperança que as pessoas melhorem, que as pessoas sejam mais humanas, que as pessoas agradeçam mais, que as pessoas considerem o patrão, ou o empresário, ou o investidor, ou o empreendedor, como uma pessoa que vai lá buscar no local mais longe e trazer para a casa deles o fruto do seu alimento, das suas despesas, do seu dia a dia. Porque se eu não fizer esse intercâmbio de buscar esse dinheiro lá e trazer, quem vai fazer por eles? Eu tenho uma obra no norte do estado, eu tenho prefeituras pro lado do noroeste do estado que eu atendo. Então, o que eu faço nada mais nada menos do que buscar o dinheiro e deixar na mão deles o que é de direito deles, né? Para poder que eles cuidem da sua família. Só que a gente não tem o reconhecimento de uma boa parte, não são todos, gente. Mas se uma boa parte, ou quase todos, tivesse mais consideração para nós que somos empresários, com certeza eles também teriam um resultado maior. Porque se eu busco X, eles têm uma parte daquele X. Se eu buscasse 10X, com certeza eles também teriam uma bem maior parte daqueles 10X. É complicado a gente tentar distorcer esse problema e falar que ser empresário hoje no Brasil vale a pena. Infelizmente, não vale a pena se você pensar nessa quantidade de impostos que a gente paga, essa quantidade de perseguição que nós temos, dessa quantidade de funcionários sem interesse que a empresa cresça. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a esperança é que isso mude, porque nós nunca poderemos deixar de ter esperança que o ser humano vai mudar. Se um dia a gente perder essa esperança, a gente pega e para. A gente para e fala assim: entrega a toalha e vamos cada um viver a sua vida. Eu considero o empresário, né, fazendo uma metáfora aqui, uma analogia, o empresário,
e eu comparo muito ele com um personagem da Bíblia, né? Tem um personagem da Bíblia, eu vou até falar do mesmo aqui, né? De Abraão. Abraão, quando ele traz Ló junto com ele, né? Para sua jornada, e de repente eles dividem ali, né? Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro. E de longe, essa para mim é a maior sacada do empresário. De longe, ele fica sabendo que aonde Ló estava ia ser destruída aquela cidade. E Abraão, de repente, faz um pedido a Deus, né? Que se lá tivesse tantas pessoas justas, Deus poderia salvar aqueles justos. E Deus falou que sim. Né? Ele foi diminuindo até chegar a 5. A 5, né? A 5, o número simbólico aqui que eu estou falando. Pessoas que estavam naquela região que seriam pessoas justas. E Deus falou, não, por amor a você, Abraão, eu vou salvar essas pessoas. O que eu quero deixar para você, empresário, já encerrando aqui? Vale a pena. Se na sua empresa tem 2 pessoas que você vê que tem interesse em ajudar você a crescer, lute por essas 2 pessoas. Se tem 10 pessoas no universo de 100 pessoas, lute por essas pessoas. Porque é com o pouco que você tem, que Deus vai te dar a vitória, sabe? E eu tenho acompanhado muito isso na vida do empresário, às vezes lá no processo de reformulação, lá de cultura dentro da empresa, no universo lá de 100 pessoas, você encontra 10 pessoas que realmente estão dispostas a dar o sangue dela para mudar, para que aquela empresa seja melhor. E no decorrer do processo, essas 10 pessoas, elas se agigantam, né? Elas ficam gigantes e elas começam a lutar por aquela organização e daqui a pouco o próprio processo de organização, ele vai eliminando essas pessoas que não querem. Então, para você que é empresário, se preocupe sim com aquelas pessoas que querem muito, que querem ajudar você a fazer a diferença. É aquele gerente que está ali pegado com você, é aquela pessoa que está se doando por você ali. Invista nessa pessoa, reconheça essa pessoa, porque é com o pouco que você vai transformar a história de muitas pessoas que precisam levar para casa o seu alimento, que precisam levar para casa uma oportunidade. Então, pessoal, pense nisso. Você que é empreendedor, olhe sempre com o olhar de amor mesmo, né? O empresário, quando ele olha com um olhar de amor, de misericórdia para as pessoas. E, pelo outro lado, seja justo. Aquela pessoa que realmente está te atazanando, está enchendo você ali, enchendo o seu saco no popular, digamos assim, essa pessoa, ela não merece estar no seu propósito, que é ajudar pessoas. Né? Porque ela não quer ajudar você, então ela também não quer ficar, ela não pode ficar numa organização onde você quer prosperar a vida de pessoas, tá? Filinho, eu digo para você que eu tenho aprendido muito com você. Eu falo que você tem uma habilidade, cara, que é fora da curva. Essa explosão que você tem, você é incansável, sabe? Você chega, você faz, você volta, você é incansável. Eu trabalho com você, às vezes eu já parei de trabalhar, já tomei banho, já tô jantando, já tô deitado, eu ligo pra você. E aí, Felipe? Não, bicho, eu tô trabalhando ainda. Então, cara, essa habilidade que norteou a sua vida até aqui nesses 30 anos, desejo a você que Deus possa continuar te abençoando, abrindo a sua mente. Eu tenho certeza que aquele filhinho, né? Você pode até encerrar aqui já falando, aquele filhinho que eu conheci lá há um tempo atrás, como é que ficou esse filhinho? Aonde ele ficou? E qual filhinho que está surgindo aí pra gente realmente encerrar aqui? Então, eu aprendi bastante coisa. Eu mais apanhei do que bati, né? Com certeza. Então, o que a gente faz? A gente pega tudo que a gente aprendeu e começa a praticar a partir de hoje, de agora. Então, o que eu faço? Aprendo, igual estou aqui com você agora, aqui, aprendendo um pouco mais, né? Porque a minha prática é muito maior do que a minha teoria, com certeza. Eu tenho cursos, eu tenho faculdade, eu tenho 4 anos de administração de empresa, faculdade, eu tenho 4 anos de contabilidade de custos, eu tenho 3 anos de científico, eu tenho mais diversos cursos que eu fiz, só que
com certeza, a prática para mim é o que eu mais predomino. E quando a gente tem, né, uma espécie de uma ideia que vem de fora, aquele nosso mundinho ali, e que vem alertar a gente de que o caminho não está tão certo, eu gosto muito, você está me dando bastante oportunidade para eu estar aprendendo um pouco mais da teoria. Então, o que eu tenho a dizer a todos é o seguinte: se você percebeu que tem alguma coisa te incomodando, se tiver alguma pedra no seu sapato, para e tira aquela pedra do sapato. Se tem alguma coisa te futucando, te apertando, tudo mais, muda de posição, não fique no mesmo local, porque senão vai ficar insuportável. E quando você não suporta mais, você vai gritar. Mas quando você gritar, já vai ser tarde, porque a palavra, se você grita, é porque a pedra já furou o seu pé. Se você vai perceber que aquilo que está te espetando pode ser uma facada fatal, que te pega no seu coração, deixa você simplesmente no chão, onde que muitas pessoas querem que você esteja. Então, se alguma coisa te perturbar, analisa e fala assim: eu vou tirar esse sapato do meu pé, eu vou tirar essa coisa me espetando aqui nas minhas costas. Aí você vai começar do zero. Tanto é que eu estou começando do zero a partir de pouquíssimo tempo, que a minha empresa há 30 anos tem um nome, Mateguaçu, Material de Construção de Itaguaçu, e vou pegar o nome feeling, que quem tem feeling é aquela pessoa que tem sentimento, que tem tato, que tem pegada. Então, o cara que tem feeling é aquele cara que observa as coisas, que pega no ar aquilo que está chegando. Então, eu vou colocar um nome novo na minha empresa para começar a vida nova. A Mateguaçu fica como CNPJ, mas a partir de hoje a minha empresa se chama Grupo Feelings, que é vida nova para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Filim. Bom, aqui foi o nosso primeiro capítulo aí, né? O nosso primeiro podcast aí, Marcão, que tem acompanhado essas feras, né? Que são gigantes, né? Os empresários são gigantes. Eles têm um poder como o Fênix, né? Que eles falam, de ressurgir das cinzas. E aqui eu estou hoje muito feliz de poder ter tido esse bate-papo com o Filins aqui. E Filins, já encerrando aqui mesmo, eu vou dizer para você: o homem forte é aquele que aguenta apanhar. Então, tudo que você passou, meu irmão, todas as porradas que você tomou na vida, fez com que você ficasse mais forte. E eu quero te parabenizar, porque isso não fez de você um cara amargo. Muito pelo contrário. Isso fez de você um cara mais doce ainda, um cara disposto, né? Desejo você aí um 2024 assim, de muita luz, de muita paz, de muito Deus na sua vida e de muita prosperidade, sabe? Que você possa enxergar aí em 2024 vários oásis, né? Que seja um mar azul para você navegar aí e que Deus possa te abençoar, você e os seus projetos. Obrigado, Feliz, tá? Você foi o primeiro aqui, eu vou guardar com muito carinho esse primeiro encontro nosso aqui. Beleza, Feliz? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Até. Até.